Pois é, Gilmar Mendes concedeu uma entrevista mais cedo aqui ao José Luiz da Atena, na Rádio Bandeirantes, comentou sobre diversos assuntos, claro, falou sobre o caso das joias da Arábia Saudita, também falou sobre a situação do Congresso Nacional e uma polêmica, né, Zaidan, que está envolvendo ali os corredores do Congresso Nacional é em relação ao deputado federal mais votado em 2022, o Nicolas Ferreira, ele que na quarta-feira foi à tribuna para discursar sobre o Dia da Mulher e, ao tomar a palavra, colocou uma peruca loira na cabeça e ironizou a existência de mulheres transexuais. Então, de acordo com o ministro Gilmar Mendes, o Senado e a Câmara precisam ter uma atuação mais assertiva em situações como essa, como esse discurso transfóbico de Nicolas Ferreira na Câmara dos Deputados. Gilmar Mendes disse que as comissões de ética das duas casas devem atuar com efetividade para evitar a judicialização da política. Vamos ouvir. Um fenômeno que nós temos vivido ao longo desses anos, reclama-se muito da judicialização da política ou até da criminalização da política. Eu tenho até conversado com os líderes e dirigentes no Congresso Nacional a propósito da necessidade de que as comissões de ética da Câmara e do Senado sejam mais assertivas, para evitar até que muitos desses casos sejam levados ao Supremo na forma de um processo criminal. Zaidan, e claro, né, depois desse episódio, já há ali movimentações, articulações políticas para caçar o deputado bolsonarista Nicolas Ferreira, mas o que disse ali alguns líderes partidários é que a perda de mandato é improvável, que ele pode receber ali alguma advertência, censura, no máximo uma suspensão por essa fala, mas, segundo alguns líderes partidários, a cassação seria uma medida excepcional que não aconteceu, por exemplo, em casos como o ex-deputado federal Daniel Silveira, que foi preso por atacar os ministros do Supremo. Zaidan. Pois é, Maju, aí há vários aspectos, né? O que diz a Constituição? E é só a Constituição que o Gilmar Mendes, que faz parte do corpo guardião da Constituição, que é o Supremo, deve se apegar. Exclusivamente à Constituição ele deve se apegar. Só pode ser a Constituição a baliza para decisões do Supremo. E com relação ao que disse o deputado, a Constituição diz que ele pode falar o que bem entender, desde que ele não faça apologia a crimes, né? Então o sujeito não pode ir lá e, por exemplo, defender o nazismo, já que a Constituição brasileira ela proíbe o nazismo, a apologia do nazismo, a exposição de símbolos nazistas, a não ser, claro, uma exposição histórica para demonstrar os crimes do nazismo, mas não para fazer apologia. Ele não pode ir lá para defender a extinção de um grupo de pessoas. Ele não pode ir lá para defender qualquer coisa que seja criminosa. De resto, ele pode apresentar as ideias que bem entender, garante a Constituição, é a imunidade da fala do parlamentar. E isso, aliás, vale ressaltar, ao contrário do que argumentou outro dia o Alexandre de Moraes, não se restringe à tribuna. Também vale para a rede social, por quê? Porque o próprio Supremo entende que onde está o ministro do Supremo, está o Supremo. Essa foi a premissa esquisita, por sinal, da decisão de ofício de estabelecer um inquérito, quando o Toffoli presidia o Supremo e escolheu o Alexandre de Moraes para relator. Essa visão do Alexandre de Moraes está equivocada. Agora, o que ele falou, o que diz, repito, a Constituição, ele pode falar. As pessoas podem achar ótimo, podem achar execrável, podem achar abominável, mas ele tem o direito de falar. Agora, o que pode levar a comissão de ética a uma punição, provavelmente advertência, porque a perda do mandato ela é um ato extremo, porque quem deu o mandato não foi a casa. Quem deu o mandato foi o povo, um conjunto de eleitores colocou o sujeito lá. Então, você remover esse mandato, tirar esse mandato que foi dado pelo povo, que na verdade é quem delega poder ao Congresso,
ao executivo, aos governadores, às assembleias, aos prefeitos, às câmaras e indiretamente ao Supremo Tribunal Federal. Esse poder é delegado pelo povo. Então você tirar um mandato é algo extremo, tem de ser uma situação extrema. Já a advertência é cabível, porque aquilo não pode ser um picadeiro permanente. Nós já vimos coisas ridículas na Câmara, e mais grave do que as ridículas são os delitos cometidos na Câmara. Não é? Mas o sujeito não pode transformar aquilo num picadeiro. Ele não pode tratar a Casa de Representação Popular como lugar para showzinhos, não é? De péssimo gosto. Então, pensando nas figuras que já falaram naquela tribuna, e hoje não há dúvida que houve um rebaixamento intelectual no Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado, rebaixamento geral, na verdade, né? Que se estende a vários setores da sociedade. Aquilo é um espetáculo, primeiro, infanto-juvenil. E o deputado precisa entender que ele não é mais um adolescente ou pós-adolescente que faz sucesso em redes sociais. Ele ganhou uma delegação de poder do povo e ele tem de respeitar essa delegação. Não pode transformar aquilo num showzinho de adolescente, não é? Um showzinho babaca, por sinal. Agora, quanto ao que ele disse, isso não pode levar à cassação porque ele não incitou a crime algum. Então você não pode levar à cassação porque é a medida extrema, porque o mandato foi dado pelo povo. E só mais um detalhe, o Gilmar diz que o Congresso precisa tomar mais as rédeas das coisas, nas comissões de ética e tal. É verdade. Por exemplo, Daniel Silveira, ele deveria ter sido cassado pela Câmara, porque ele cometeu uma explícita falha com o princípio do decoro parlamentar. Mas não pelo Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, quando determinou a cassação do deputado, ele passou os limites. Ele ultrapassou as barreiras que a própria Constituição estabelece. Ele pode até dizer ao Congresso, olha, peço permissão para processar o deputado, coisa que o valha, mas não para cassar o mandato. Que isso? E numa decisão monocrática. Senão vira festa. Amanhã ou depois, um ministro do Supremo não gosta das ideias de um parlamentar e caça esse parlamentar. O que é isso? Isso é coisa de ditadura. Quem pode caçar o parlamentar é a casa onde ele serve. O Senado, a Câmara, a Assembleia Legislativa, a Câmara Municipal. É aquele conjunto de parlamentares que pode decidir pela cassação. E repito, para mim a Câmara deveria ter cassado o Daniel Silveira, mas não o Alexandre de Moraes. Ninguém deu esse poder a ele. A Constituição não deu esse poder a ele, não, Major?